Dá início a mais um bloco da extensão da criminalidade no mundo e no Brasil. É, na prova de 2021, como essa parte de segurança pública e criminologia, eu sempre conversei com meus amigos que estavam comigo, né? No caso, meu irmão e meu amigo. Você falava para eles, quando chegar nessa parte, você tenha calma. Porque como é que tá muito abstrato, pode vir questão de assunto que extremamente louco, assim, louco, mas não louco ao ponto de ser a questão difícil, né? Louco assim de você ler e se assustar e nunca vi isso aí. Acabar apertando a questão pelo desespero. Então, o conceito que eu tenho para vocês. Chegou em criminologia e segurança pública, se o edital vir da mesma forma do anterior, é calma, respira, lê, que vai estar a questão lá de boa para você responder. Está torcendo para o edital vir de forma diferente, vir bem claro o que é que ele quer, qual lei, qual doutrina, para ficar melhor na gente estudar. Então vamos aqui para o bloco 2. Vamos ter só 30 questões desse assunto, assunto bem basicão, e vamos lá. Puxa. Quais são os principais crimes que levam as pessoas ao cárcere no Brasil? Então vai estar no nosso material teórico. Vamos aqui ler os itens. Agressões e crimes sexuais com menor impacto sem aprisionamento. Não, se leva ao cárcere, como é que é? Se contradiz aqui a questão. Crimes violentos e danos ao patrimônio, sem muita relevância para outras ações. Não. Roubo e tráfico, outros crimes tendo menor impacto. Aqui é a resposta, item C. Mas vamos ter aqui, só para você não ficar confuso. Com outros crimes tendo menor impacto, não quer dizer que é um menor impacto na sociedade. É um menor impacto em relação ao roubo e tráfico na questão de quantidade de pessoas presas. A maioria das pessoas presas no Brasil cometeram ou roubo ou tráfico. Então, para facilitar para vocês aqui a compreensão, isso aqui, ó, da mente, e leio só aqui, ó. Quais são os principais crimes que levam as pessoas ao cárcere no Brasil? Roubo e tráfico. Vamos para a 17. Qual é o principal índice utilizado para medir a violência em um país? Então, essa questão aqui pode estar vindo na prova para saber qual é o índice, para ser fidedigna a informação da violência em um país. Então, o que é que vai levar em consideração? Vai ser, ó, a taxa de homicídio por... Eu nem vou ler o resto para você ficar bisurado no índice. Taxa de homicídio por 100 mil habitantes. Para a informação acerca da violência no país ser medida, vai levar em consideração a taxa de homicídio por 100 mil habitantes. Por quê? Porque os homicídios dificilmente vai passar em branco, né? Assim, o registro dele. Vai ser registrado. Então fica fiel, porque a informação está registrada. Foi feito, mas costuma dizer, foi feito o BO. Foi feito o registro ali da ocorrência. Então fica fácil de você conseguir dados para medir aquele índice de homicídio. Porque como vai ser feito o registro, a informação vai ser fiel. Então, para levar em consideração, para medir a violência de um país, vai ser a taxa de homicídio por 100 mil habitantes. Vamos agora para a questão de número 18. Quais regiões do mundo são consideradas mais violentas? Europa e África do Norte, África e Ásia, apenas a América Latina, Caribe e algumas cidades da África do Sul. Então, América Latina, Caribe e algumas cidades da África do Sul são as consideradas mais violentas do mundo. Com atenção aqui para a América Latina, atenção no México e no Brasil, porque são dois países que têm muito homicídio. Vamos para a 19. Uma análise da criminalidade global
revela que algumas regiões enfrentam taxas alarmantes de homicídio e violência. Países em conflito apresentam cifras negras significativas. O que são as cifras negras? A gente vai estar vendo mais à frente só as cifras, todas as cifras que existem. Cifras negras os famosos crimes ocultos. Crimes ocultos, que são os crimes sem registros, né? Então são as cifras negras significativas, dificultando a obtenção de dados precisos sobre taxa de crime. A estatística mostra uma demonstração entre a instabilidade política e o aumento da criminalidade. Qual é a relação entre a instabilidade política e a taxa de homicídio? A taxa de homicídio aumenta com a instabilidade. Correto. A instabilidade leva à diminuição do crime organizado. Não, aumenta. Não há relação significativa entre os dois. Assim, instabilidade reduz as taxas de homicídio. Aumenta. Se o governo não manda, o crime vai lá e manda. Então, as taxas de homicídio aumentam com a instabilidade política. 20. Por que os homicídios são considerados crimes mais confiáveis para estatísticas criminais? Acabamos de falar sobre e vai vir a questão. Porque os homicídios são os crimes mais graves e, portanto, recebem maior atenção da polícia. Não é por isso. Porque as vítimas de homicídio sempre se relacionam com o crime, ao contrário de outros crimes. Não. Porque os homicídios têm uma alta taxa de resolução, tornando os dados mais completos. Não. Porque os homicídios quase sempre geram registro, sendo quase sempre conhecidos pelo Estado. Aqui é a justificativa de usar os 100 mil habitantes. Questão 20, item D. Agora para 21. 21. Qual é a relação entre a criminalidade e a situação econômica em regiões como o Nordeste e no Brasil? Então, vamos aqui. Existe uma relação com fatores econômicos como evolução e políticas públicas, que afetam a criminalidade. Pode ser que seja. A criminalidade no Nordeste é causada principalmente por fatores culturais, não econômicos. Na verdade, é o contrário. A criminalidade é totalmente independente das condições econômicas, sendo uma especificidade puramente social. Não, e aqui está errado, não tem esse acento. A criminalidade e a economia não estão relacionadas no Nordeste, são áreas separadas, não. Existe uma relação com fatores econômicos, como evolução e políticas públicas que afetam a criminalidade. Tem A. 22. Por que uma pequena população pode distorcer a taxa de crimes de um país? Vamos lá. Por que um pequeno número de crimes resulta em uma taxa alta? Correto. Vamos só ver aqui para ter certeza que é o item A. Por que crimes em países com população pequena são mais simples de esconder? Não. Porque países com grandes populações têm maiores taxas de criminalidade? Não. Porque a criminalidade é medida apenas por homicídio, não dos crimes? Não. Aqui é o principal da violência, mas não o único. Item A. Porque um pequeno número de crimes resulta em uma taxa alta? Porque como a população é pequena, se cometer poucos crimes lá, vai parecer que está alta em comparação com a população. Se a população é menor, se tiver poucos crimes, vai parecer que teve muito crime, porque vai considerar a taxa da população. Então, porque uma pequena população pode distorcer a taxa de crime de um país, porque um pequeno número de crimes resulta em uma taxa alta. Vamos para 23. Um estudo recente revelou que a taxa de homicídios em uma cidade brasileira aumentou 15% no último ano, alcançando 30 homicídios por 100 mil habitantes. Autoridades estão preocupadas com o aumento das mortes violentas intencionais, MVI, e buscam estratégias para reverter essa tendência alarmante. Qual é a importância da taxa de homicídio por 100 mil habitantes na área da criminalidade? Vamos voltando a esse assunto. Permite a comparação da violência entre diferentes áreas. Ajuda a descobrir crimes não resolvidos. Facilita a imposição de penas mais rigorosas. Refletir a eficácia das forças policiais na região. A 23, o item correto é A. Permite a comparação da violência entre diferentes áreas.
Porque como vai pegar 100 mil habitantes, tem como observar diferentes áreas, porque é uma população até considerável. Então, item A, resposta correta. Aqui é o mesmo texto da questão anterior. Vamos logo para seu objetivo. O que é que a questão quer? Como as mortes violentas intencionais de MVI impactam a percepção de segurança pública? Aumenta a sensação de insegurança na população, correto? Fazem com que os cidadãos se sintam mais protegidos, se sintam mais inseguros. Melhoram a imagem da polícia local, fazem piorar. Reduzam a confiança nas instituições, reduzam a confiança nas instituições governamentais. Aqui ficou muito abstrato, as instituições governamentais, quais delas? Mas a morte violenta intencionais impactam a percepção de segurança pública, aumentaram a sensação de insegurança na população. Quanto mais homicídio, mais inseguro a população fica. 25. Mesmo texto. 25 ficou repetido, ó. Aumentar a sensação de segurança da população. Devido. Desconsiderar 25. Está repetido aqui, com cadeira parcial 26. 26. Como a dinâmica social influencia a ocorrência de crimes durante desastres naturais? Aumento dos crimes devido à falta de atuação policial das autoridades. Aumento dos crimes por causa da escassez de recursos econômicos. Diminuição dos crimes devido ao foco das pessoas na sobrevivência. Aumento da criminalidade devido a crises sociais, econômicas e políticas. Então, quando acontece um desastre natural, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o aumento da criminalidade devido às crises sociais, econômicas e políticas. O país vai ficar altamente instável, então vai aumentar a criminalidade. Falta de atuação da polícia, a polícia faz atuar mais quando tem desastre natural. Aumento de seus riscos econômicos. A questão D ficou mais completa. Aumento da criminalidade devido às crises sociais, econômicas e políticas. 26, item D. 27. Qual é a importância do uso de dados estatísticos na análise da criminalidade? Permite que os governos manipulem as percepções públicas sobre a segurança, fornecendo apenas informações sobre crimes graves, negligenciando os crimes menores. Fornecer uma base objetiva para entender a extensão e as tendências da criminalidade, correto? Como eu tenho um dado estatístico, eu tenho ali uma informação concreta. Uma informação fiel, né, que é um dado estatístico, tem informação fiel. Então, vai fornecer uma base objetiva para entender a extensão e as tendências da criminalidade. Torna a análise da criminalidade mais subjetiva, na verdade é mais objetiva. 27, item C. 28. A criminalidade no Brasil tem se intensificado com taxas de homicídio alarmante e um aumento das mortes violentas intencionais, MVI. O Estatuto do Armamento foi implementado para tentar controlar a violência, mas a dinâmica das facções criminosas ainda prevalece em várias regiões. Como o Estatuto do Armamento impacta as taxas de homicídio no Brasil? Pode limitar o acesso às armas, o que pode levar a uma redução dos homicídios. Correto. Contribui para o aumento do tráfico de armas entre facções? Não. Quer tirar de circulação as armas? Não pode contribuir. Não influencia de forma relevante na violência urbana? Influencia. Aumenta a criminalidade e restringir a defesa pessoal? Não. Pode limitar o acesso às armas, o que pode levar a uma redução dos homicídios. Como dito anteriormente, não adianta você brigar com o que a sociedade pensa. Você tem que marcar o item correto. 29. A criminalidade é o mesmo texto da questão anterior. Qual é a característica marcante da dinâmica de facções criminosas no Brasil? Desinteresse pela política local. Qual é a característica? Não, é interesse. Foco exclusivo
em crimes financeiros, não é exclusivo, faz parte também, mas não é exclusivo. Cooperação entre facções para a redução da violência, tá de brincadeira, né? Controle territorial e disputa por áreas de influência, correto? Item D. Vamos agora para a 30 e última. Um estudo recente revelou que a taxa de homicídios em uma cidade brasileira aumentou 15% no último ano, alcançando 30 homicídios por 100 mil habitantes. Autoridades estão preocupadas com o aumento das mortes violentas intencionais, MVI, e buscam estratégia para reverter essa tendência alarmante. Qual estratégia pode ser eficaz para reduzir o MVI em áreas críticas? Implementação de programas sociais e educacionais, aumento da presença militar nas comunidades, deslocamento de forças policiais para as áreas urbanas e reforço de leis mais rigorosas contra crimes. Então, para reduzir, tem que ter implementação de programas sociais e educacionais, porque é a prevenção primária. Quando a prevenção primária falha, aí vem o resto. Então, tem que implementação de programas e sociais e educacionais para reduzir o MVI em áreas críticas. Vamos ficando por aqui com mais um bloco de questão. Volto a repetir. Possa ser que o material que você estava estudando antes seja totalmente diferente do meu. Talvez possa ser que não tenha nem questões no outro material. Mas aqui a gente tentou trazer algumas questões básicas, mas para abrir sua mente. De que, por ser um assunto que não tem muito o que se falar, pode ser que ela venha uma questão muito difícil. Mas não. Pode vir questão básica, como a gente fez aqui, desenvolveu. Você percebeu que com a sua experiência de vida você consegue resolver a maioria das questões. E novamente repito, chegou em criminologia e segurança pública na prova, se vier da mesma forma da edital passado, tem calma, respira, que você vai acertar.